Eu vou tentar mostrar alguns pontos que talvez eu consiga me diferenciar levemente do que o professor Oswaldo apresentou. Então, estou ligando aqui. Ok. Bom, eu vou tratar rapidamente aqui da questão dos nanomateriais. O professor Oswaldo já falou exaustivamente sobre a temática. Os nanomateriais são usualmente materiais que têm dimensões da ordem de 1 a 100 nanômetros. Já foi ressaltado aí a questão dessa divisão, que ela muitas vezes não é muito clara. Claro que a gente não pode desconsiderar um material com dimensões reduzidas, depende de muitas propriedades que este tem, né? Então, o material aqui da ordem de 10 a menos 9, com 1 bilionésimo de metro. Aqui apenas para dar uma comparação sobre as dimensões. Eu tenho aqui o diâmetro da Terra. Quando se pensa numa bolinha de tênis, eu tenho praticamente 10 milhões, um decréscimo de 10 milhões. Eu comparar com um átomo de ouro, né, eu vou cair na faixa de 10 na menos 9. Então, isso é uma maneira de identificar a forma através do qual eu tenho a redução das dimensões. Aqui mostra claramente, dá para perceber, um pedaço de cabelo, né, cabelo humano, num emaranhado de nanotubos de carbono, né? Esse emaranhado de tubos de carbono dá bem uma noção a respeito da dimensão do cabelo, do diâmetro do cabelo aqui, em relação aos nanotubos. A questão do conceito de nanotecnologia, né? Há várias estratégias, várias denominações, várias fórmulas de se definir a nanotecnologia. Estou indo um pouquinho... uma delas é a manipulação controlada, o posicionamento preciso, medição, modelamento, produção de matéria-prima em nanoescala para criar dispositivos e sistemas com novas propriedades. É um ponto importante. Ou uma outra, projeto, síntese, caracterização, aplicação de materiais e dispositivos numa organização funcional com pelo menos uma ordem ou numa dimensão de nanoescala. Isso aqui são valores que eu peguei da literatura, com uma certa, eu diria que tem uma certa imprecisão, mas dá uma estimativa a respeito dos investimentos em nanotecnologia, né? Se considera a previsão para 2015 da ordem de 1 trilhão de dólares, isso sem levar em consideração o mercado da nanoeletrônica. O mercado da nanoeletrônica é considerado quase um mercado à parte, em que eu teria valores da ordem de 1,4 trilhões. No Brasil, a informação que eu tenho são valores de 2007, esses valores não estão atualizados, mas da ordem de 100 milhões de dólares. Bom, por que usar nanomateriais, né? Há algumas características interessantes que esses nanomateriais oferecem. Entre elas, dimensões reduzidas. Isso permite obter dispositivos com maior velocidade e elevada densidade funcional. Ou seja, eu consigo, com a microeletrônica, eu consigo reduzir significativamente o tamanho dos circuitos, adensar esses circuitos ou esses componentes eletrônicos e fazer com que eles façam multifunções, né, desempenho multifunções. Possibilita a criação de dispositivos pequenos e com alta sensibilidade. Isso é uma das características, por exemplo, dos nanosensores, em que é possível inserir o nanosensor em vivo, acompanhar o metabolismo, ou a variação, por exemplo, de ácido ascórbico, dopamina, ácido úrico, num paciente e acompanhar, por exemplo, a evolução disso em função do tempo. Efeitos especiais de superfície, que
acarretam uma característica diferenciada dos nanomateriais, elevada área superficial, né? Isso possibilita, por exemplo, trabalhar com reações extremamente rápidas, né? Imagine, por exemplo, um catalisador em que nós temos uma reação ocorrendo em poucos segundos e convertendo os produtos nos reagentes num curto intervalo de tempo. Um catalisador com partículas muito pequenas, ou nanopartículas, isso facilita muito a questão da eficiência de reatividade. Os efeitos quânticos, que possibilitam fornecer uma elevada fluorescência, né? E as novas estruturas, como nanotubos e nanocompósitos. O professor Oswaldo já explorou os processos de produção dos nanomateriais, né? Desde dimensões maiores até dimensões menores, então eu vou passar isso aqui bem mais rapidamente. O bottom-up, que é onde os químicos particularmente entram, né? As reações por via úmida, a funcionalização de nanopartículas para criar estruturas maiores. Alguns exemplos de nanomateriais, né? O grafeno, nanofibras de carbono, muito utilizadas, por exemplo, para a área de nanosensores, um nanotubo de carbono, e aqui um outro material também, o sulfeto de molibdênio ancorado com moléculas de trimetilamida. A manipulação dos nanomateriais exige um ambiente especial. A gente não consegue acompanhar esse processo de fabricação a olho nu. Então, tradicionalmente, engenheiros físicos, biólogos, usam uma sala limpa, né? Um ambiente onde o número de partículas por metro cúbico é muito pequeno. Para a gente poder fazer uma comparação, né? Numa cidade como São Paulo, eu teria aproximadamente 35 milhões, de 35 a 40 milhões de partículas por metro cúbico. Aqui, numa sala limpa, eu tenho em torno de 3.500, menos inferior do que 3.500 usualmente. Aqui é um outro exemplo de um ambiente com uma luz amarela em processos litográficos para evitar problemas de processo. Essa ferramenta aqui é uma ferramenta fundamental, é um microscópio eletrônico de varredura que permite, então, nós visualizarmos partículas muito pequenas, como o grão de pólen, ou uma microengrenagem, né? Com diâmetro, com dimensões aqui uma escala de 10 micrômetros. Então, são ferramentas muito utilizadas. Bom, agora eu vou mostrar um pouquinho das aplicações desses nanomateriais, né? Na nanoeletrônica, uma das características importantes, então, é a possibilidade de se fazer um adensamento de funções num pequeno, em pequenas dimensões, né? Na química analítica ou em análises clínicas, esse é um laboratório tradicional. Entretanto, hoje há uma tendência de se utilizar os laboratórios on-chip, ou seja, montar um laboratório com as principais funções desempenhadas por um laboratório convencional sobre um chip de 2 milímetros por 2 milímetros. Isso representa uma economia significativa em termos de consumo de reagentes, a disponibilidade de recursos humanos no laboratório e também a minimização dos materiais que são colocados como descarte, né? Minimização de resíduos. Dispositivos pequenos, leves e com alta sensibilidade. Então, aqui nós temos, por exemplo, um sistema de monitoramento em que se utiliza, principalmente para os diabéticos, né, para acompanhar, por exemplo, o teor de glicose. É um caso clássico da portabilidade do sensor, né? Ou um nanotubo, uma fibra de carbono, melhor dizendo, para ser inserida em sistemas vivos, em vivo, e para acompanhar o teor, por exemplo, de ácido ascórbico, ácido úrico,
em fluidos biológicos. Então, uma característica aqui da dimensão do nanosensor em relação dá uma noção em relação ao dedo, né? E aqui é um sistema que pode ser utilizado para a liberação de fármacos. Esse aqui é um gráfico que mostra a evolução do uso de nanosensores no período de 94 até 2010. A gente percebe que há um crescimento significativo a partir dos anos 2000, né? E 2010, esse levantamento eu fiz até 2010, mas tem um aumento significativo decorrente da disponibilidade das novas tecnologias. A potencialidade do uso de nanosensores, por exemplo, na área médica. Portabilidade é uma possibilidade de o médico acompanhar quase em tempo real a evolução de um paciente, por exemplo, um paciente que tem problemas com diabetes, ou um paciente que tem problemas com Alzheimer. É possível, por exemplo, monitorar o teor de alguns componentes para dar uma ideia da evolução, né? As dimensões reduzidas oferecem a possibilidade de se gastar muito pouco material, reagente. Sensores para multicomponentes e para medições em vivo. São aplicações na área médica. Hoje, o médico, durante uma cirurgia, por exemplo, ele não precisa mais ter a informação de retirar uma amostra do fluido biológico, levar para o laboratório para depois retornar. Em tempo real, hoje, ele já consegue fazer esse tipo de acompanhamento. Monitoramento ambiental, a contaminação de material no ar atmosférico, qualidade de águas e a contaminação biológica do ar. Então, a possibilidade de se utilizar sistemas miniaturizados nessa área é crescente. Segurança. O problema de segurança é uma questão mundial. Hoje, nos aeroportos, nós temos biosensores, que muitos deles usam cães, mas também há roupas, né, onde é possível se dispor de sensores acoplados para fazer o acompanhamento de materiais tóxicos no ambiente. Drogas ilícitas e a questão de explosivos. E em alimentos e bebidas, a questão do armazenamento, em que é possível se acompanhar aqui o teor de oxigênio disponível no meio, ou o teor de algum composto orgânico liberado e o consumidor tendo uma posição clara a respeito da qualidade do produto que está sendo ou que será consumido. Aplicações usando as propriedades específicas ou especiais de superfície. Então, aqui nós temos um exemplo clássico do uso da rugosidade de uma membrana, né, que confere à superfície uma alta hidrofobicidade, ou seja, a superfície passa a ser repelente, portanto a gotinha ela acaba não molhando aquela superfície. Isso é muito interessante, por exemplo, para aplicações na construção civil, né, onde eu tenho ou paredes autolimpantes. Então, aquela gotinha sobre o vidro, a poeira deposita e ela não acaba sendo aderida. Ou também no uso na indústria automobilística em para-brisas de automóveis. Há uma das características muito importantes relacionadas ao uso dos nanomateriais é a elevada área superficial. Ou seja, para um determinado volume, vocês vejam que aqui a área superficial aumenta significativamente à medida em que eu reduzo o tamanho dessas partículas, né? Isso confere, por exemplo, características como a do grafeno, né? O grafeno tem uma área superficial aproximadamente de 2.600 metros quadrados por grama, ou seja, se eu considerar aqui um campo de futebol, eu dá aproximadamente com 3 gramas eu consigo recobrir
essa superfície, né? Lembrar aqui que o grafeno ele foi obtido, o primeiro trabalho descrito na literatura fala da obtenção do grafeno por via mecânica, então há uma esfoliação mecânica do grafite para obter essas monocamadas. Questão dos efeitos quânticos, aqui são nanocristais de semicondutores que produzem colorações diferentes à medida em que se incide uma radiação, e essa radiação ela produz um sinal de fluorescência. Então, esses componentes absorvem a radiação e emitem num comprimento de onda adequado, numa cor característica, dependendo do tamanho das partículas. Então, variando o tamanho das partículas, eu consigo ter tonalidades diferentes. Essa elevada fluorescência ela tem algumas aplicações muito interessantes, por exemplo, na área médica, né? Para eu, por exemplo, acompanhar aqui a questão de linfomas, esse material é excitado e eu consigo identificar regiões onde o problema está ocorrendo. Então, desde o laboratório até o uso desse material na área clínica, é uma das grandes potencialidades dos nanomateriais. As nanopartículas metálicas, o professor Oswaldo já explorou, já falou muito. Aqui apenas um exemplo, mais um exemplo das nanopartículas de prata, né, em que essa é a tonalidade de um material produzido no laboratório. Aqui a gente consegue ver uma imagem por microscopia eletrônica. E aqui a ação destas nanopartículas, por exemplo, quando inseridas num tecido, né? Essas nanopartículas, elas contendo a prata interage com um grupamento de uma bactéria, por exemplo, o sulfato, e inibe a ação da bactéria. Então, por exemplo, aquele odor desagradável produzido, ele é inibido pela presença das nanopartículas. Aqui uma visão ampliada do tecido. Uma característica importante das nanopartículas de prata. O uso em protetores na indústria de cosméticos, né, também já foi falado, então, rapidamente aqui, as vantagens do uso dos óxidos metálicos, maior fator de proteção, uma faixa maior de proteção dentro da região do ultravioleta, que é a região que acaba provocando potencialmente os maiores danos à saúde, e uma diminuição no potencial de irritação por conta do uso do material. No sistema de tratamento de água, as micro ou nanomembranas são bastante interessantes. Nesse tipo de estratégia, se reduz significativamente o uso de produtos químicos. Ao minimizar o uso de reagentes químicos, a opção agora é por membranas. Uma primeira microfiltração para retirar o material de tamanho maior. Depois, uma ultrafiltração para retirar, por exemplo, vírus e proteínas. E uma nanofiltração agora para tirar espécies menores, ou moléculas pequenas, deixar apenas a água passando. Então, isso, por exemplo, poderia ser, ou já tem ensaios que descrevem isso, para o uso aproveitamento da água do mar, dessalinização, para fins de geração de água potável. A questão também da produção de novos materiais, físicos, engenheiros de materiais voltados para a produção de novos materiais, e daí a aplicação desses novos materiais em diversas áreas da engenharia, né? Então, por exemplo, um nanotubo, explorar a resistência do nanotubo, ou produzir um aço transparente, né? São desafios que químicos, físicos, engenheiros de materiais precisam se debruçar. Ou, na verdade, isso aqui já é material sintetizado, mas novos materiais precisam ser desenvolvidos. E para finalizar, sobre as principais
conclusões que se tira, a nanociência e nanotecnologia são áreas multidisciplinares. Já foi muito bem ressaltado isso aqui anteriormente. Nós, por exemplo, do MacGraph, nós temos grupos de químicos trabalhando na produção de nanomateriais, temos físicos fazendo aplicações, temos engenheiros de materiais mais voltados para aplicações com interação, e a interação com a indústria. Redução das dimensões facilita o desenvolvimento de processos limpos. Processos limpos são aqueles processos menos agressivos ao meio ambiente, né? Então, a questão da microfiltração ou da nanofiltração é um exemplo clássico. Eu vou minimizar o uso de reagentes químicos com o uso de uma separação física. Propriedades únicas dos nanomateriais conferem inúmeros benefícios na sua aplicação. Algumas aplicações voltadas intimamente para o nosso dia a dia, né? Roupas, material esportivo, o automóvel que nós usamos e assim por diante. E a nanotecnologia oferece um legado importante para a sociedade, já oferece um legado importante para a sociedade e nós precisamos definir para onde estamos indo, né? Então, é com isso que eu encerro aqui as minhas palavras. Agradeço mais uma vez a possibilidade de participar e de dividir a mesa com o professor Oswaldo, que é uma referência nessa área da ciência.